te adorarei, diz pra ele. Te adorarei, Senhor, de todo o meu coração, de todo o meu corpo. E eu te cantarei louvores, Pai, e eu te cantarei louvor até Jesus voltar. Até Jesus voltar. Oh, aleluia. Nós precisamos, nós queremos da tua ajuda, precisamos da ajuda do Senhor. Então vem agora ouvir a nossa voz, vem agora falar aos nossos corações, para a glória exclusiva do Senhor. Pai, nos ajude, em nome de Jesus. Diga assim seja. Aplaude Jesus por tudo. Olha aí, pode sentar um pouquinho. Você sabe que a Bíblia diz que a mão do Senhor, ela não está encolhida. Ela não está encolhida, para que não possa salvar. Ou seja, Deus, ele está com a mão estendida para nos salvar. Em qualquer situação, qualquer circunstância, se nós necessitarmos de socorro, Deus está pronto a nos socorrer. Eu me lembro do Senhor Jesus, quando ele, depois de despedir os discípulos, a Bíblia diz que ele o barco estava numa certa distância já, e ele então começa a andar sobre as águas. E Pedro ele era assim uma pessoa intrépida, né? Pedro era uma pessoa ousada. E ele olhou, e não só ele, mas os discípulos olharam, e eles ficaram com medo. Por quê? Porque eles acreditaram que era um fantasma. Toda pessoa que está distante de Jesus, a visão dela em relação às coisas de Deus vai ser distorcida. Você compreende? A distância causou isso, causou-se a distorção, a ponto deles olharem e acreditar que era um fantasma. Ficaram com medo. E o Senhor Jesus falou: não tenho medo, sou eu. E então Pedro falou: é o Senhor? Sou eu. Então me fala para que eu vá contigo. Ou seja, me dá a tua palavra para que eu possa ir ao Senhor. E Jesus falou para ele: vem. E Pedro então desceu do barco e começou a caminhar sobre as águas. Só que Pedro fez uma coisa que vira e mexe nós fazemos. O que, pastor? Nós olhamos para a dificuldade que está à nossa volta. Nós olhamos, a dificuldade já está à nossa volta há muito tempo. Aí Deus nos dá uma palavra que vai nos dar vitória, e nós então, em vez de ficarmos com os nossos olhos firmes, fixos nessa palavra, nós começamos a olhar à volta. Já estava, o vento já estava contrário, a onda, o vento já estava forte, a onda já estava contrária. Quer dizer, quando ele desceu do barco, a situação já estava lá. Então tem pessoa que na verdade o problema já está ali há muito tempo, mas Satanás faz ela reparar na dificuldade, porque ele sabe que se ela manter os olhos naquela palavra, ela vai ter sucesso. Irmão, eu tenho que manter os meus olhos na palavra. Você compreende, sim ou não? E aí a Bíblia diz que ele, olhando o vento forte e as ondas altas, ele começou a afundar. Você tirou os teus olhos da palavra, você vai afundar. Eu tenho que manter os meus olhos na palavra, não importa a circunstância que se apresente diante de mim, não importa a situação. Deus me deu a palavra, deu, fique com ela. Pastor, mas a coisa complicou. Mas Deus não te deu a palavra? Deu, fique firme. Olha lá, isso está em Mateus 14:30, ó. Mas sentindo o vento forte, teve medo. Não fica com medo. Medo é um espírito, medo é um demônio. Esse sentimento de medo, ele não vem de Deus. Alguém fala: é bom ter medo, pastor, assim a gente vai devagar. Não, medo não vem de Deus. Você quer ter sucesso, você tem que ser intrépido, você tem que ser corajoso. Intrepidez é ausência de medo. Você tem que ser corajoso. Você tem que entender que você tem um Deus que é todo poderoso e pode todas as coisas, não há limites a Ele. A questão é que muitas vezes, é como eu disse, em vez de colocar os olhos sobre aquela orientação, sobre aquela palavra que nos foi dada, nós colocamos os olhos no natural, olhamos as dificuldades que estão à nossa volta. Porque o meu marido ganha pouco, porque minha mulher é isso, porque meu filho é aquilo. Não, eu tenho um Deus todo poderoso, eu tenho um Deus que não há a Ele dificuldades. Poxa vida, olha, quando o Senhor Deus,
ele conversando com Abraão, ele falou: o negócio é o seguinte, deixa eu explicar para você. Mais ou menos nessa época, daqui um ano, eu vou voltar, e a sua mulher vai estar com uma criança no colo. Ela começou a rir dentro de si, e ele perguntou: mas por que ela está rindo? Ela falou: não estou rindo. Ele falou: você está rindo, não mente não, você está rindo. Por um acaso cessou o meu poder? Quer dizer, eu não tenho poder? Eu sou o Senhor de toda a carne, Ele é o Todo-Poderoso. Não importa se ela tinha 89 anos, se ele tinha 99 anos, não importa. Eu não tenho que olhar para aquilo que está à minha volta, eu não tenho que olhar pelo natural, eu tenho que olhar pelo sobrenatural. E eu olho pelo sobrenatural quando eu olho por meio da palavra que lhe foi dada, porque o nosso Deus, Ele é sobrenatural. Ele é um Deus sobrenatural, Ele não é um Deus natural. Aprenda a olhar por meio da palavra. O Senhor Deus tinha dado uma palavra para ele, falou: vem. Então não importa se o vento estava forte, se o vento não estava forte, ele tinha que ter ficado com a palavra que Deus deu. E quando ele começou a afundar, o Senhor Jesus deu uma bronca nele, falou: ô homem de pequena fé, presta atenção, a bronca veio, mas o socorro também veio. Talvez Deus te dê um puxão de orelha, talvez te dê uma bronca, mas Ele não vai deixar você perecer, Ele não vai deixar você ser destruído. A bronca veio, o puxão de orelha veio, mas veio o socorro também. Ele estendeu a mão e tirou o Pedro daquela situação. Então entenda que às vezes Deus vai até te repreender, Deus vai até me repreender, mas deixar de me socorrer, deixar de te socorrer, Ele não vai. Por quê, pastor? Porque por mais que cometamos falhas, por mais que cometamos erros, nós não deixamos de pertencer a Ele. Meu filho pode agir de um jeito que eu não concordo, mas ele nunca vai deixar de ser meu filho. Eu não posso virar as costas para ele. Eu que sou homem, a Bíblia diz: vós que sois maus, saber das boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais Deus que é bom. Quer dizer, eu que sou homem, ou seja, eu que sou mau, não vou virar as costas para o meu filho. Imagina Deus. Você acha que Deus que é bom vai virar as costas para mim, vai virar as costas para você? Não vai. Às vezes, como eu disse, vai até repreender. Quando Davi olhou para aquela mulher, desejou aquela mulher, ela era uma mulher casada, Betseba era uma mulher casada, pertencia a um homem chamado Urias, o Eteu. A Bíblia diz que Davi a possuiu, ela ficou grávida. O Senhor Deus ficou indignado com o comportamento dele. O Senhor Deus achou que ele fez uma maldade muito grande, porque ele possuía uma mulher que era casada, uma mulher que tinha dono, e depois ainda arrumou uma maneira de matar o marido da mulher. Que coisa séria. O Senhor Deus ficou indignado com o comportamento dele. Quando Natã foi conversar com ele, e houve aquela conversa toda entre Davi e Natã, que Davi se indigna, se revolta, fala: esse homem é digno de morte. Natã olha para ele e fala: você é esse homem. E ele cai em si, né? Como o missionário Soares costuma dizer, caiu a ficha, né? Ele cai em si e fala: puxa vida, pequei contra o Senhor, pequei e fiz o que é mal aos olhos do Senhor. E a amargura, a tristeza tomou conta do coração dele. Afinal de contas, o Senhor Deus estava dizendo a ele que ele tinha sido mau, que ele tinha desprezado ao Senhor com o comportamento dele, com o comportamento que ele tinha tido. Ele desprezou o mandamento do Senhor, ele desprezou o amor do Senhor, ele desprezou o favor do Senhor. Afinal de contas, o Senhor havia tirado ele de um pasto de ovelhas e colocou ele sobre o rei, sobre o trono de Jerusalém e de Judá, de Israel e de Judá. Que coisa séria. E ele desprezou tudo aquilo, todo o benefício que o Senhor Deus havia feito por ele, para ele. Ele desprezou por o prazer de passar alguns momentos com uma mulher que não era dele. O Senhor Deus falou: você foi muito mal. E ele então fez uma coisa que nós temos que aprender a fazer, pastor. Como assim? O que, pastor? Porque nós somos passíveis de erros, de falhas. Mas Davi fez uma coisa que acabou trazendo o perdão de Deus a ele. O que, pastor? Não ficou com engodo, não ficou dando desculpa, não ficou com engano. Ele viu a palavra, reconheceu: eu falhei, fiz o que é mal diante do Senhor, e se arrependeu amargamente. Não ficou com desculpa: não, Deus, eu tenho que entender, né? Foi ela que foi imprudente, né? Estava tomando banho lá ao ar livre. Aí o senhor sabe, né, Deus? Eu sou homem, eu olhei, sabe, fiquei encantado com ela. Quer dizer, mas, Deus, se o senhor olhar bem, analisar, a culpa é dela, Deus. Não, ele não ficou inventando desculpa. Ele chegou diante de Deus e falou: Senhor, eu pequei.
simplesmente pequei e fiz o que é mal aos teus olhos. Aí Natan falou para ele: ó, Deus perdoou você, Deus perdoou você, porém a criança vai morrer. Você não vai, mas a criança vai. Por mais que eu receba o perdão de Deus, irmão, sempre tem uma consequência, sempre alguém paga. Recebi o perdão de Deus por adulterar, mas alguém pagou o preço por isso. Ou um escândalo que ocorreu, alguém perdeu a fé, perdeu a confiança, ou a criança que ficou sem pai para cuidar dela, ou ficou sem mãe, porque às vezes o filho fica com o pai, não fica com a mãe, ou seja, perde aquela estrutura, aquela base. É muito sério que eu estou falando com você. Alguém paga. Davi foi perdoado, Deus falou, o Natan falou para ele: Deus perdoou você, porque ela ficou grávida. Falou: Deus perdoou você, só que tem um porém, a criança vai morrer. E Davi ainda tentou, irmão. A Bíblia diz que ele colocou-se em jejum e oração, e jejuou e orou por uma semana, mas a criança morreu. Alguém paga, põe isso no teu coração. Alguém paga. Você não quer levar Deus com compromisso, com responsabilidade, alguém vai acabar pagando. Às vezes você até é perdoado, mas há uma consequência. Há uma consequência. Abre os olhos. A mão de Deus, ela está estendida para me socorrer. A mão de Deus está estendida para me abençoar. Mas você tem que ter esse entendimento com você. A iniquidade, o pecado, faz uma separação entre nós e Deus. E isso impede a manifestação de Deus na nossa vida. Isso impede a manifestação de Deus na nossa vida. E vou falar uma coisa para você muito importante agora. Às vezes aquele negócio, nós não aprendemos com Deus a perdoar. Olha lá, isso aí está em Isaías 59:1, para não ficar na minha palavra, ó. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado, para não poder ouvir. Olha o 2: mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos... Do jeito que está escrito assim, parece que iniquidade é uma coisa e pecado é outra, né? Mas na verdade pecado e iniquidade é a mesma coisa. Você está compreendendo? Foi só uma maneira do autor aqui falar, mas iniquidade e pecado é a mesma coisa, compreende? Então a iniquidade, o pecado, ele faz isso, e é a única coisa que separa o homem de Deus. E agora aquele negócio, irmão, às vezes tem aquilo que nós fazemos, mas também tem aquilo que nós não fazemos, e às vezes aquilo que nós não fazemos é algo até pior do que aquilo que nós fazemos. Você compreende, sim ou não? Deixa eu mostrar para você que nós temos que aprender a perdoar, e temos que aprender a ouvir também, que eu já pedi para não ligar essa máquina aqui, que ela faz barulho, mas não adianta não. Toda reunião, se você pegar a gravação do pastor lá, toda reunião eu estou pedindo para desliga a máquina, toda reunião, mas ninguém ouve, né? Fazer o que, né? Aí o pastor às vezes passa até por bravo, por chato, porque às vezes ele está no meio de um bando de rebeldes, né? Que não sabe dar atenção no que o pastor fala, né? Vamos lá então, ó, preste atenção, ó. Mateus 18:35. Preste atenção nisso, ó. Assim vos fará também, Jesus falando, ó, meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um dos seus irmãos as suas ofensas. Vai lá, ó, presta atenção nisso. Tem que perdoar do coração. Tem que perdoar não importa o que a pessoa fez, tem que perdoar do coração. E tem gente que ela não sabe perdoar. Alguém fez algo, alguém falou algo, ela não sabe perdoar, ela carrega com ela aquela situação que foi feita contra ela. Não, irmão, a pessoa fez contra você, o pastor fez, esquece.
Pastor, mas foi muito sério. Eu sei que tem coisas que são seríssimas, irmãos. São seríssimas. Você sabe que eu já contei um caso para você que chega até a embrulhar o estômago da gente. Chega até a embrulhar o estômago da gente. Eu lembro de um caso de uma moça, uma menininha, ela tinha, acho que 6 anos, lourinha, bonitinha, olho verde, bonitinha. Não, tinha menos, tinha uns 5 anos. E toda vez que a mãe dela falava, vamos para a casa do vovô, ela falava, mas não quero ir para a casa do vovô, não gosto de ir na casa do vovô. Ah, menina, vamos ser besta, vamos para a casa do vovô. E a menina, não, mãe, não gosto, mas não quero ir para a casa do vovô. Aí ela falou, mas por que ela não gosta? Tudo quanto é criança gosta de ir para a casa do vovô. Por que não gosta na casa do vovô? E ela então resolveu fazer uma coisa que ela já tinha que ter feito há muito tempo, resolveu observar a criança. Resolveu observar a criança. Mas quem é mãe, irmão, quem é pai, você tem que estar atento com o teu filho, irmão. Você tem que estar de olho no teu filho o tempo todo. Eu não entendo essas mães relaxadas aí, sabe? Eu não consigo entender. A criança fica solta. Não, tem que ficar solta. Você tem que ficar solta nada. Você tem que ter responsabilidade de cuidar. A criança não sabe se defender. Não tem malícia para se defender. Não tem maldade para se defender. É pura, inocente. É fácil de ser ludibriada, enganada. Aí você que é a pessoa responsável em proteger, não protege. É negligente, não pode. É coisa séria. E aí a criança, ela resolveu observar. E ela ficou vigiando. E a criança foi dormir, o avô entrou no quarto da criança. O avô saiu, entrou o tio. Olha que absurdo! Que absurdo, pastor, é algo que indigna a gente, indigna. Apesar de uma maldade tão grande como essa, você tem que aprender a perdoar. Pastor, isso aconteceu comigo, e era o meu pai, quem tinha que me proteger, é quem fazia a maldade comigo. Então, é algo terrível, é algo abominável, mas você tem que aprender a perdoar. Você sabe que eu lembro de um caso de uma senhora, que ela pediu um conselho pastoral, e ela chegou com uma arma na bolsa, e ela falou, pastor, o negócio é o seguinte, deixa eu te explicar uma coisa, eu tenho uma filhinha de 3 anos, e tem um casal de idosos que cuida da minha filhinha enquanto eu saio para trabalhar. Filhinho, era um menino, enquanto eu saio para trabalhar. Meu menino chama ele de avô, pastor, chama ela de avó, tem maior carinho por eles. Pastor, eu descobri que ele está abusando do meu filho, e eu estou com uma arma aqui na bolsa, porque eu vou lá para matar esse homem, pastor, eu vou matar esse monstro. O conselho para ela foi, não faça isso. Mas antes a palavra que ela ouviu foi, olha, o negócio é o seguinte, ouvindo isso, a indignação que toma no meu coração é tão grande, que eu tenho vontade de catar essa arma da sua bolsa, e eu mesmo ir lá matar esse monstro. Mas só que não é isso que Deus quer. Por maior abominação que tenha sido feita contra nós, o que o Senhor Deus quer é que nós venhamos perdoar. Mas como, pastor? Deus quer salvar o monstro também. Deus quer salvar toda a humanidade. A Bíblia diz que Deus não tem prazer no sofrimento de ninguém. Deus quer perdoar e quer salvar a todos. Pastor, essa pessoa não merece perdão. Mas quem sou eu para medir o tamanho do amor e da misericórdia de Deus? Quem sou eu para dizer a Deus quem Ele pode perdoar e quem Ele não pode? Só Deus pode saber se uma pessoa se arrependeu de todo o coração ou não. Só Deus pode saber. Agora eu tenho que perdoar aquele que me feriu, não importa o tipo. Eu já fui no mais baixo nível. Eu fui no mais baixo nível para você entender que não importa o que for, nós temos que perdoar. Por quê, pastor? Porque se nós não perdoarmos de todo o nosso coração, o Pai Celestial também não vai nos perdoar. Você entende o que eu estou falando, Senhor? Então é uma coisa que às vezes as pessoas não fazem, elas não aceitam fazer, porque elas olham para a dor delas com um olho maior do que elas têm que olhar para a palavra de Deus. E nós temos que olhar a palavra de Deus. Pastor, mas ela me traiu, pastor, eu amava essa mulher, eu peguei ela na cama com uma pessoa, eu fiquei sabendo que ela me traiu, pastor, e eu tenho provas. Se você não perdoar, você não será perdoado. Eu já contei para vocês um caso de um pregador que trabalhou sobre a minha responsabilidade, sobre a minha autoridade, e eu tinha um carinho por ele,
e você só brinca com quem você tem liberdade, você tem carinho, não é verdade? E eu brinquei com ele e passei a mão sobre a cabeça dele. 3 dias depois ele me procurou, perturbado, e eu coloquei a mão sobre ele e manifestou um demônio de uma maneira violenta e terrível. E aí eu fui conversando com ele, fui investigando o porquê que um demônio estaria instalado no coração de um homem que se declarava um homem de Deus, até que se declarava pregador do Evangelho de Jesus Cristo. E eu descobri que ele carregava uma mágoa horrível no coração em relação ao irmão dele, porque ele pegou o irmão dele na cama com a esposa dele, e ele olhou e falou: poxa, você é meu irmão, você é meu irmão. Quer dizer, por mais que ela fosse uma sem caráter, você não poderia ter feito isso comigo, porque você é meu irmão. Então ele não conseguiu, no decorrer da vida dele, perdoar o comportamento do irmão. Então o que acontece? Como Deus ele não pode me perdoar se eu não perdoar a pessoa que me feriu, que me ofendeu, que me machucou, que me maltratou, né? O relacionamento entre ele e Deus também não existia, porque ele estava separado de Deus pelos pecados, pelos erros, pelas falhas que ele cometeu. Então deu condições ao adversário, um ambiente para o adversário fazer ali morada no coração dele. E morava ali um demônio do ódio, um demônio da raiva, um demônio terrível que estava destruindo a vida dele. Apesar dele ser um pregador do Evangelho, estava destruindo a vida dele. Aprenda a perdoar. Aprenda. Eu tenho visto pessoas morrendo porque não sabem fazer isso que Deus está mandando que ela faça: perdoar. Um pouquinho antes ali, no Mateus mesmo, 18 mesmo, quer ver? Deixa eu pegar aqui, deixa eu te mostrar aqui uma coisa aqui importante. Você sabe que eu preparei uma mensagem para você de uma folha inteira aqui, né? Aí eu vim para o altar, eu dei uma mensagem para você que se eu for pregar de novo eu não consigo pregar. Por quê, pastor? Porque ela foi inspirada, não tem como, passou direto. Tem aquela que você medita, que você prepara, tal, que você tem condições de, né, pregar de novo. Essa de agora, por exemplo, se não tivesse gravado, esquece, não pregaria de novo nunca. É difícil de explicar. 32. Então o Senhor chamou a sua presença e disse: servo mau, né? Então o Senhor chamou, ou a sua presença e disse: servo mau, pressionastes. Coloca para mim na linguagem de hoje ali, está muito complicado aqui para mim. Aí o patrão chamou aquele empregado e disse: empregado miserável. Aí já a palavra fica mais pesada, né? Empregado miserável, você me pediu perdão, e por isso eu perdoei tudo que você me devia. Então, porque essa aqui é a parábola de um cidadão que ele tinha uma dívida muito grande, e o Senhor foi cobrar aquela dívida, e ele então não teve condições de pagar, e o Senhor ia mandar ele para a prisão, ia mandar os filhos ser vendidos como escravos, e ele pediu misericórdia, né? E no que ele pediu misericórdia, o Senhor dele então deu a ele misericórdia, deu isenção das dívidas, ou seja, perdoou. E ele encontrou um conservo dele no meio do caminho, e esse conservo devia, em proporção àquilo que ele devia ao Senhor dele, e foi perdoado, era uma quantia insignificante, irrelevante, mas ele não aceitou perdoar. Ele catou aquele conservo e o sufocava e diz: me paga e tal, e lançou ele na prisão. E de repente aquilo foi visto pelos servos daquele rei, e os servos foram lá falar: o negócio é o seguinte, ele recebeu o perdão do Senhor, mas só que ele não deu o perdão. Então o que acontece?
O senhor dele mandou chamar, falou: rapaz, você me pediu perdão, eu dei perdão, agora alguém vem e te pede perdão, você não dá perdão? Não, então é o seguinte, eu vou mandar lançar você na prisão, e aquele perdão que eu tinha dado a você está revogado, quer dizer, a dívida tua está em atividade a partir de agora, porque se você não perdoou, eu também não vou te perdoar. E aí o Senhor Jesus disse que isso vai acontecer com aquele que pertence a Deus, mas que de todo o coração, aí entra todo o coração, não perdoar aquele que lhe ofendeu, aquele que lhe fez uma maldade. Então você tem que aprender. Por quê, pastor? Porque dívida maior nós tivemos com o Senhor Deus devido ao pecado de Adão, mas por meio de Cristo essa dívida deixou de existir. Então agora, como Cristo fez, nós temos que fazer. Nós temos que aprender a perdoar, como Deus fez por meio de Cristo, nós temos que fazer. Nós temos que aprender a perdoar de todo o nosso coração. Não tem esse negócio, não, eu perdoo, mas eu não quero mais conversa com ela. Espera aí, não é assim não. É perdoar do modo de Deus, é perdoar e esquecer. Dos teus pecados eu não me lembrarei. Mas foi abominável o que foi feito, pastor, eu entendo que foi abominável, mas Deus quer que você perdoe, Deus quer que você desconsidere, Deus quer que você esqueça, Deus quer que você não leve mais aquilo com você. Você entende isso ou não? Põe dentro de você, o perdão é necessário, se nós quisermos ser perdoados com Deus, por Deus, porque senão o nosso relacionamento com Deus ele vai deixar de existir, porque o pecado ele faz isso, ele nos separa de Deus, ele nos separa. Você compreende o que eu estou falando ou não? Sim ou não? Que Deus fale mais ao seu coração, põe a mão no seu coração. Se você tem que perdoar alguém, esse é o momento, essa é a hora, é hora de você chegar e falar o nome, fala o nome da pessoa. Deus, olha, a Maria fez isso e isso comigo, o João fez isso e isso comigo, a Joaquina fez isso e isso comigo, mas agora eu estou liberando perdão. Eu não quero que o Senhor leve em consideração o que ela fez contra mim, e que o Senhor também possa me perdoar. Da mesma maneira que eu estou perdoando ela agora de todo o meu coração, o Senhor possa me perdoar também. Como o Senhor perdoou a Davi, perdoa a mim. Converse com Deus. Não dá para ficar nem um segundo sem tua luz. Não consigo mais viver sem meu Jesus. Ele é muito precioso para mim. Não dá para ficar nem um segundo sem o amor. Não consigo mais viver sem meu Senhor. O tempo de sofrer chegou ao fim. Não dá. Não dá pra ficar nem um segundo sem tua luz. Não consigo mais viver sem meu Jesus. Ele é muito precioso, Pai. Ele é muito precioso para mim. Não dá pra ficar nem um segundo sem o amor. Consigo mais viver. Não consigo mais viver sem meu Senhor. O tempo de sofrer chegou ao fim. O tempo de sofrer chegou ao fim. Perdoa para ser perdoado, meu irmão. Vem me tocar. Vem me tocar, Senhor. Oh, tuas santas mãos renova o meu coração. Me leva no teus braços, eu te adorarei, te adorarei de todo o meu coração.
cantarei louvores, eu te cantarei louvores, até Jesus voltar, até Jesus. Pai, ajuda ele, ajuda ela, ajuda ele. Meu Deus, às vezes, e nós menos imaginamos, e nós menos esperamos, nos trai, nos apunhala, nos fere, nos prejudica. Oh, meu Deus, mas o Senhor diz que nós temos que perdoar de todo o nosso coração, porque se nós não perdoarmos, nós não seríamos perdoados por Ti. Ah, meu Deus, ajuda-nos, Deus, ajuda, Pai, esse homem, essa mulher, Pai, a liberar este perdão tão necessário, meu Deus, para que ela possa ter comunhão contigo, meu Deus, para que ela possa receber o perdão que vem do Senhor. Eu te peço em nome de Jesus, vem me tocar, Pai, vem me tocar, Senhor, com tuas santas mãos, renova meu coração e me leva longe. Porque aquilo que foi feito contra ela, para ela é mais importante do que Jesus, é mais importante que a palavra que diz que tem que perdoar. Então ela olha, ela não aceita, ela fala: não vou perdoar. Mas isso vai te afastar de Deus. Eu não vou perdoar. Quer dizer, a comunhão com Deus para ela não tem tanto valor assim, porque se tivesse, ela ia perdoar. Pastor, mas eu não tenho força. Aquele que pede, recebe. É chegar diante de Deus e falar: Deus, eu não queria perdoar, mas mais do que não querer perdoar, eu não quero ficar sem a tua presença. Então eu quero obedecer a tua vontade. Me ajuda, me ensina a perdoar, me dá força para perdoar, porque eu não quero ficar separado de ti. Eu quero perdoar de todo o meu coração.
É igual aquela pessoa que fala assim: pastor, eu não consigo parar de fumar. É porque o cigarro é mais importante que Jesus para ela. A hora que Jesus for mais importante que o cigarro, ela joga fora. Ela joga fora e vai lutar contra aquele sentimento ali. Ela vai lutar contra aquele vício. É igual aquele cidadão que fala: pastor, mas eu não consigo ficar só com uma mulher. É porque Jesus não é mais. Ter mais de uma mulher é mais importante para ele do que Jesus. Porque o dia que Jesus for mais importante, ele vai colocar no coração dele: eu vou ser homem de uma só mulher. A verdade é que Cristo tem que ser mais importante para você do que tudo. Quando Deus falou: amai a Deus acima de todas as coisas, era isso que ele estava dizendo. Eu tenho que ser para você mais importante do que qualquer coisa. Eu tenho que ser para você mais importante que o seu filho. Eu tenho que ser para você mais importante que a sua mulher. Eu tenho que ser mais importante do que os seus sentimentos para você. Porque se eu não for o mais importante, então você não vai conseguir me servir. Você entende ou não? Eu não vou poder ter comunhão contigo. Você entende ou não? Então é necessário que você, de todo o teu coração, aprenda a viver para Deus. Amém, Jesus? Você que está em casa, um forte abraço. Que Deus te abençoe. Tchau.